Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Aiguara. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Aiguara, 7 de outubro de 2014. Já foi passada a lista de presença. A pauta da reunião vai ser conforme o requerimento aprovado. Ouvir o secretário municipal, o senhor Marco Antônio dos Santos, referente à prestação de serviço de transporte terceirizado da linha conhecida como Bairro da Pedra Matutu, do ano de 2013. E após nós ouvirmos o secretário que está aqui hoje, nós vamos estar fazendo uma proposta de mudança da reunião ordinária da semana que vem, considerando a extraordinária e os assuntos que para ser discutido a gente está achando que está muito em cima e sem necessidade. E a gente gostaria de analisar aquele projeto da comissão lá, que foi proposta uma ratificação. Recentemente a Câmara também fez uma. E como está muito em cima, a gente gostaria de fazer essa mudança para que daqui a 15 dias a gente fazer uma ordinária já com esse projeto já analisado. E se nós não analisarmos esse projeto no mês de outubro, isso só vai ser analisado no mês de novembro. Então eu vou fazer essa proposta no final, após a gente ouvir o secretário. Então eu gostaria de chamar aqui, está aqui conosco, o senhor Marco Antônio dos Santos, para ele se dirigir à tribuna, para que a gente possa fazer algumas perguntas para ele. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde. Eu vou estar aqui dando como eu fiz em todas as reuniões, vou estar dando uma introdução, Marcos, do assunto, embora você saiba do que se trata, mas para as pessoas que sempre estão nos acompanhando pela internet e para que a gente possa sempre refrescar a memória. Ano passado, a Câmara Municipal foi comunicada que o motorista que deveria dar o plantão de transporte escolar lá na escola Serra do Papagaio, ele não estava ficando no local. E houve um fato lá, de uma falta d'água lá, e no dia que faltou água, tentaram comunicar com ele, e, enfim, não conseguiram. E a vice-diretora, dona Márcia, então, na oportunidade, ela recorreu ao vereador Elinho. Foi um fato que aconteceu. E quando nós tomamos conhecimento que o senhor Jonas não ficava lá, porque ele presta serviços de pedreiros ali na região, sempre prestou, mas o plantão dele, que é integral, e ele deveria ficar lá porque recebia para isso, ele não estava lá. A partir desse fato, o que eu e o vereador Francisco fizemos? Nós fomos até a escola. E nós chegamos na escola lá, ele também não estava lá no dia que não estava, e nós conversamos com a Márcia. E ela relatou que realmente ele não ficava lá. E que ela pediu até para ele deixar a chave lá, que se caso acontecesse alguma coisa, ela teria o que fazer, porque tentaram entrar em contato com ele, não encontrava. Às vezes o rádio não comunicava com ele, às vezes algumas pessoas que ele estava trabalhando não gostavam nem de chamar ele. Então, eu mandei um ofício para você respondeu o ofício, né? Você respondeu o ofício, justificou o atraso, né? Foi justificado aqui o atraso, foi final de ano, realmente foi no final de ano. Esse ofício também a gente anexou posteriormente, quando a gente recebeu esse ofício da resposta sua, a gente pegou esse ofício e a gente anexou na denúncia que eu fiz lá para o Ministério Público referente à não prestação do serviço de plantão. Bom, aconteceu isso no final do ano passado, tudo direitinho. Esse ano a gente, conforme a gente foi recebendo as notificações do Ministério Público, houve algumas informações desencontradas. O que falaram para a gente, o que a gente viu, não bate com a justificativa que a Prefeitura deu para o Ministério Público.
E então eu aprovei o requerimento aqui no plenário, os vereadores concordaram de ouvir de início as pessoas envolvidas nessa situação. Segundo as pessoas que nós ouvimos, não bate com o que está aqui. Porque, primeiro, em nenhum momento, ano passado, conversando com a Márcia, e pela resposta que eu tive aqui da escola, falaram que tinha um acordo entre a secretaria e o motorista que ele poderia ficar fora do local. Em nenhum momento eles falaram isso para nós lá. Outra coisa que foi falada também é que o vereador Elinho tinha um acordo com o motorista, que se caso o motorista não desse, se precisasse dele no plantão e ele não pudesse, o vereador já estava ciente que eles dariam socorro, como deu numa ocasião. O vereador deixou bem claro aqui nas palavras dele que ele não tinha nenhum acordo com o senhor Jonas Mendes. Não tinha nenhum acordo. O que ele fez para o senhor Jonas Mendes, ele faria para qualquer outra pessoa. Quando nós ouvimos aqui o Jonas Mendes, ouvimos o Totonho, o doutor Jaquim, mais conhecido, popularmente conhecido, confirmou o que a Márcia falou. A Márcia falou que depois desse problema da água, conversou com o Jonas, isso também está relatado aqui, reclamou com o Jonas, conversou com o Totonho sobre o assunto, e o Totonho falou aqui que tinha passado o assunto para você. Então, diante dessa situação toda, eu queria ouvir você aqui. Primeiro eu tentei ouvir você informal, chamar você aqui para a gente conversar, mas você não foi possível você vir aqui, pedir para a Marcelina tentar a gente conversar sobre esse assunto, conversar com a Márcia também, ela não quis vir, e quando a gente vai convocando vocês, a gente teve dificuldade de ouvir você e teve dificuldade de ouvir a Márcia. Não tivemos dificuldade de ouvir o Totólio, não tivemos dificuldade de ouvir o Jonas. E hoje, graças a Deus, você está aqui para a gente resolver isso, que foi necessário uma reunião extraordinária para a gente ouvir isso. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a defesa que a Prefeitura apresentou para o Ministério Público não condiz com o que a gente está ouvindo. Porque na defesa aqui, deixa bem claro que foi um fato isolado, que foi um caso que aconteceu. Agora, eu e o vereador chegamos lá, o motorista não estava lá. Foi confirmado que ele não ficava lá, e no contrato dele ele tinha que ficar lá de forma integral. E até houve não houve uma sintonia na fala dele, porque eu estava lendo o contrato aqui e até a justificativa para o Ministério Público. Ele deixou bem claro aqui que ele não precisava ficar lá não, que era só se a escola precisasse de um assunto eventual. E já no contrato e na defesa da Prefeitura deixa bem claro que o plantão não era só para se alguma coisa acontecesse ali, se caso a administração precisasse de fazer uma visita de campo, se caso a escola precisasse fazer alguma coisa, ele teria que fazer, mesmo porque ele estava ganhando para isso. Então ele já começou uma série de um falar uma coisa e de outro falar outra. Então, o que eu queria saber de você, Marcos, como secretário, a partir do momento que você tomou conhecimento que o Jonas não estava ficando lá, porque no ofício você responde para mim que ele tinha que dar o plantão lá em forma integral. Primeiro, se você teve ciência que ele não ficava lá, e qual foi a sua postura como secretário municipal a partir do momento que você tomou conhecimento, porque segundo o relato da própria prefeitura, a Márcia advertiu ele. Eu gostaria de saber isso, porque só você foi esclarecer, porque o Jonas veio aqui e falou uma coisa, o Totonho confirma que a Márcia falou, e agora ficou esse dito por não dito. Então eu gostaria de saber se você tinha conhecimento que ele não ficava no local, e a partir do momento que você tomou esse conhecimento, o que você fez? Se tiver alguma dúvida assim, pode perguntar, que eu formulo a pergunta de novo.
primeiro lugar, boa tarde a todos. O que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: a prefeitura, né, os contratos que são feitos para os terceirizados, eles são feitos dentro do que é mandado, dentro do protocolo. Então é aberto um processo de licitação, eles vão lá, tem a linha, há uma concorrência, né? Só me deixa eu cometi uma fala aqui, só para não querer te interromper, mas te interrompendo. Uma das coisas que eu falei também aqui em todas as falas é que em nenhum momento nós questionamos a lisura do processo licitatório. Em nenhum momento nós questionamos a capacidade técnica do motorista. Em nenhum momento nós questionamos que ele não fazia o serviço devidamente. A única coisa que foi questionada é que ele recebia para fazer o plantão e não ficava lá. Só esse detalhe porque eu esqueci disso. Então, aí feita essa concorrência, né, essa linha 18/2013 foi ganha pelo senhor Jonas, e nela previa esse plantão de 10 pontos diários, né? Como secretário de Educação, o que a gente tem percebido? Que todo o serviço prestado pelos terceirizados, não são os donos, eles estão sendo efetivamente prestados, né? Nós não tivemos nenhuma reclamação, né, de que não estava sendo feito o plantão, que não estava sendo atendido. Muito pelo contrário, há uma satisfação dos pais, foi até colocado no processo. Há uma satisfação. Até entendi por quê? Porque nós não reclamamos em nenhum momento do serviço dele. Nós não entendemos o serviço que ele pega aluno, não pega. Os pais não sabem que ele ficaria lá, mesmo porque essa questão eu não entendi por quê. Nós nunca questionamos isso. Então, mas isso foi colocado e eu estou trazendo esse fato aqui que isso foi colocado. Então, isso prova, né, que o serviço tem sido prestado a bom tempo, porque há satisfação declarada por parte de quem é usuário do transporte. Quando a gente contrata uma empresa que vai prestar serviço, um CNPJ, nós contratamos a empresa, nós não contratamos o motorista. Então, no caso da linha 18/2013, quem nos presta esse serviço é a empresa Jonas Mendes e não a pessoa física Jonas Mendes. Então, há uma diferença grande nisso. Então, nós contratamos a empresa e a empresa ela vai colocar o seu motorista, desde que ele seja habilitado, para prestar o serviço. Nós temos linhas que são feitas pelo próprio dono da empresa e linhas que são feitas por outra pessoa contratada por ele, que é de conhecimento de vocês. Então, o Jonas, ele faz o plantão integral, ele não faz o plantão presencial. Então, quer dizer, ele dá cobertura durante todo o período, do início das aulas até o final das aulas. Ele atendeu a todas as prestações de serviço que foram solicitadas a ele. Inclusive, ele chegou a prestar serviço a pessoas que não eram alunos da escola. Isso foi relatado nos autos. Então, ele nos mostrou, né, que estava ali disponível e com um sistema de comunicação que permitia localizá-lo de maneira rápida e eficiente. E ele também andou prestando algum serviço para a gente dentro desse plantão, né, trazendo alunos ao museu, para visitas técnicas, né? A visita a outras escolas, né? Teve uma feira cultural no Tomaquá que ele levou os alunos sem receber nada por isso, já incluso na quilometragem do plantão. Então, o que houve foi um fato isolado, que foi a questão da água, que houve uma dificuldade de localizá-lo, né? E esse serviço foi prestado por outro motorista, né? A questão foi resolvida e eu vejo como uma questão pontual e não como uma questão usual. Então, se eu tivesse uma reclamação, olha, ele não está prestando serviço, eu teria tomado providência sim, mas eu não tive. O serviço dele é satisfatório e
E ele, todas as vezes que foi solicitado, ele prestou o serviço. Então, eu não vejo, em momento algum, nenhum dinheiro público. Por exemplo, essas vezes que outros motoristas fizeram o serviço para ele, não foi pago com dinheiro da prefeitura. O próprio Jonas Mendes fez pagamento. Então, não há ônus para a prefeitura. Eu, até hoje, não entendi onde foi gasto esse dinheiro mal gasto. Então, dentro de tudo que eu conheço, eu não vejo essa questão. Então você, para mim, então você diz que não houve uma reclamação para você. Nem a Márcia, nem o Totônio passaram para você que ele não estava ficando lá. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todas as vezes que foi necessário a prestação do serviço dele, ele foi localizado via rádio e ele prestou o serviço. Então, se ele prestou o serviço, não tem por que tomar atitude, né? Agora, se o serviço não tivesse sido prestado, aí sim. Agora, digamos, numa situação dessa da água, ou uma outra situação eventual, ela aconteceu uma vez, foi resolvida. Ela aconteceu uma outra vez, digamos, não estou dizendo que aconteceu. Porventura acontecesse uma outra vez, o que caberia? No meu entender, caberia no processo seguinte: eu vou fazer uma advertência, eu vou comunicar o setor de licitação que o serviço, existe um protocolo, né? Eu não vou chegar e falar assim: olha, você está demitido, não quero, vou fazer a rescisão do contrato porque não serve. Existe um protocolo a ser feito. Então, o que teria que ser, se isso se persistisse, se não fosse uma situação eventual, qual seria a minha postura? Comunicar por via ofício a insatisfação da prestação de serviço, mas não foi o caso. No protocolado, nenhum deles falaram que protocolou. Tanto a Márcia como o Totônio, eles relatam que passaram o caso para você. Tanto é que na defesa da prefeitura, ela diz que o motorista foi até divertido pelo fato. Então, o grande X da questão é que o que acontece? Quando a gente vai falar de palavras, de ponto de vista, parece que o tratamento que vocês dão para o Jonas lá na pedra foi diferente de todo lugar. Porque, primeiro, a filha dele e ele falou para mim que já tinha um acordo. Se eu ganhar a linha, eu fico lá, mas eu não posso ficar lá porque eu faço outro serviço. Eu quero deixar claro que, no momento nenhum, não houve acordo nenhum. Absolutamente. Não tem acordo entre você, entre a secretaria e você. Não, de jeito nenhum. Isso é bom a gente saber. Não existe acordo com ninguém. Existe o quê? Um contrato de prestação de serviço que foi prestado. Não, tudo bem. E eu não tenho porquê explicar ninguém. É isso que eu queria saber, porque ele fala que não existe esta palavra acordo. Não, então tá bom. Deixa muito claro isso. Não, então é bom até você frisar isso, porque no caso aqui da defesa da administração, a Márcia relata que advertiu o motorista por não ter encontrado ele. Agora, aí que está. Quando a gente fala tempo integral, aí vocês estão dizendo, a Márcia falou isso, agora eu ouvi a mesma frase sua, há uma diferença de integral com presencial. Como ela falou muito bem claro aqui, a jornalista é ela, a pedagoga é ela, os formados de educação são vocês. Nós somos representantes do povo. Fico com essa prerrogativa. Deixo os canudos para vocês. E a advertência? O que é? Você como professor, quando eu advirto alguém, eu não me advertir alguém, a pessoa não tem que estar em falha? Não, pera só um pouquinho. Quando você adverte alguém, eu só posso falar por mim. Eu não posso falar por outras pessoas. Não, mas foi a defesa sua da administração. Mas você coloca o seguinte, essa questão dos canudos, de maneira alguma. Eu sou uma pessoa extremamente simples. As minhas formaturas nunca me fizeram me achar melhor do que ninguém. Não, eu espero, porque a minha origem de zona rural me faz ter uma simplicidade que é uma das coisas que eu mais aprecio. Então, eu convivo com pessoas extremamente simples. Né? Eu fui criado no meio de pessoas simples. Então, e entendo que o conhecimento
tem o seu. Eu vejo conhecimentos em zona rural com pessoas simples que eu não tenho. Então é só uma questão de ponto de vista. Esse não é um ponto de vista meu, né? Eu adoro aprender as coisas, eu adoro saber as coisas e eu aprendo com as pessoas mais simples. Porque você acabou de falar que integral é uma coisa, presencial é outra. Então, por que eu digo que ele estava lá no plantão integral? Porque a qualquer momento, dentro do período de aula que ele era acionado, ele atendia. Então é integral. Por quê? Porque dentro desse período ele estava disponível. Ele não estava presente lá no momento, mas ele estava disponível. Então eu considero como integral. E quando ele é divertido? É porque é sinal que ele não estava fazendo o que ele deveria. Eu não é divertido, porque eu não recebi nenhuma, denúncia ou reclamação que eu tivesse que advertido. A administração pública diz que adverte ele pelo fato dele não ter sido acionado e não ter ido lá. Isso não é uma fala minha, então não posso falar por ela. Mas é a fala da defesa da administração. Então por isso que essa questão. Por isso que é uma situação muito complexa. É uma situação muito complexa porque foi dada a ele, quando fala-se a empresa jornalista, mas todo mundo sabia que ele é um motorista. Ele só passou a indicar uma pessoa depois do fato ocorrido. E é interessante, quando vocês falam fato isolado, que eu estive presente em loco. O Francisco foi comigo. A Kombi estava lá e a chave estava lá porque ela foi bem enfática. Ele não fica aqui. Mas isso é sabido que ele não ficava presencialmente. Então, agora você admite que era ciente que ele não ficava lá. Até o Ministério Público sabia disso. Ele estava lá integralmente à disposição, não presencialmente lá. Bom, e você nega então que tenha um acordo, uma ciência disso? Absolutamente não existe acordo nenhum. Existe um contrato de prestação de serviço e que foi cumprido, que eu não tive como adverti-lo por descumprimento, porque ele cumpriu. Bom, então o que eu queria saber de você é que as minhas dúvidas a respeito disso era isso: se você tinha tido ciência, se alguém tinha passado alguma reclamação para você, protocolado formalmente. Em nenhum momento nós falamos que não. O senhor Antônio falou que passou para você. E por que o plantão acabou? Por que o Jonas Mendes não faz mais plantão? Olha, Mário, segundo a convocação do SDI, eu viria aqui para responder sobre o plantão de 2013. Não, é porque... Mas não há problema nenhum. É porque a mesma forma foi a Márcia, eu tive uma dificuldade. Até a Márcia, ela chegou ao ponto de falar assim: não, eu não vou responder se está tendo plantão, se está tendo plantão lá. Quando a gente trata da coisa pública, a gente não pode ter dedos. Eu não vejo. Por quê? É estranho, tinha plantão, agora não tem, a partir do momento que nós questionamos. Você poderia, a Câmara poderia mandar um ofício, alguma coisa assim, e eu mandar para vocês o processo histórico, que não tem em mãos aqui agora. Não é porque eu não quero dar informação, não. Não tem plantão agora em 2014. Não tem ninguém disponível para fazer o plantão. Nós assumimos essa linha em 2014. Eu não tenho as datas, por isso que é difícil de a gente responder sem datas. Mais de um mês. Esse ano não está tendo. Isso. Tentando fazer uma contratação direta até a licitação e não apareceu ninguém. Então, e ele continua trabalhando, ele ganhou licitação para fazer o serviço. Agora ele só vai, transporte, e quando acaba o horário, ele traz o pessoal embora. E o plantão não tem mais, como tinha ano passado. Essa é a questão que eu estou batendo na tecla. É isso que eu estou questionando. Se havia, e no meu entendimento, eu acho, se eu fosse um pai, se eu tivesse filho lá, e ao vocês colocar o plantão, vocês estão corretos de colocar o plantão. Porque, pensa bem, uma escola que está lá, a 20 quilômetros aqui da cidade, acontece um fato gravíssimo lá. Para você, como o gestor, como secretário, é muito melhor você ter um carro ali disponível, porque você sabe que várias coisas podem acontecer num ambiente de escola. Isso você sabe melhor que eu. Quer dizer, então, se esse ano não teve plantão,
Não, por que tirou da linha o plantão? Por que tirou? O Oceano tinha o plantão. A administração pública se propôs é um processo licitatório. Quem vai disputar o processo licitatório está ciente que vai ter um plantão. Por que vocês retiraram o plantão esse ano? Não teve nenhuma pessoa interessada em assumir a linha com o plantão. Ninguém. Então, ano passado ele assumiu. Se vocês pedem alguém para indicar, entendeu? Não, a gente retoma o plantão. Faz um novo processo de licitação. Então, aí já é uma questão de gestão. Nesse caso, de repente, tu acha que quem presta o serviço agora, de mandar um carro da prefeitura fazer o serviço para isso, porque, como se diz, se reclama, se a gente. Isso é um entendimento, né? A gente vai entrar no campo do entendimento. A gente está lutando, questionando que ele não ficava lá, porque ele deveria, porque o plantão é necessário, e já foi comprovado por isso, por algumas situações. Você tirar o plantão de lá, ou de repente pelo fato de ninguém querer, a escola passa a ficar vulnerável de uma situação diversa. A conta continua lá à disposição, e se ele usar essa quilometragem, ele vai receber ela por quilometragem extra. Feito. Foi a única maneira que a gente conseguiu de atender. Agora, o que eu acho interessante? Me passa um ofício, não é para complicar não, é porque eu não tenho os dados aqui. Entendi. Eu não tenho data, eu não tenho. A questão do plantão, a dúvida do plantão, isso porque a semana passada, não sei se você assistiu a reunião, quando eu perguntei se estava tendo plantão, a Márcia ela não foi convocada para responder isso. Poxa, ela é vice-diretora lá da escola. Ela não sabe me informar se está tendo plantão, se não tem. Não, o que dificulta é só o seguinte: se eu sei que eu venho aqui responder sobre determinado assunto, eu vou ter os dados para responder sobre aquele determinado assunto. Mas se não é o assunto em pauta, não tenho isso em mãos para te falar. A única coisa. Infelizmente, a cabeça da gente não tem, eu não sou. Emocional, essas coisas eu não guardo. A minha dúvida é o seguinte: é que uma mudança do jeito de trabalhar, do outro jeito, quer dizer, ele pode ser motorista, a empresa dele pode ser motorista, receber legalmente, do jeito que está aqui, diariamente, 10 quilômetros no ano. Aí no outro ano, não, plantão eu não quero, serviço eu quero. Mas o plantão estava disponível para qualquer terceirizado. A linha entra em concorrência. Eu entendi. Não é? Não existe, a linha continua. Não existe um plantão para o Jonas, existe um plantão para a linha X. Qualquer cidadão pode ir lá e concorrer. Não, eu entendi. E ano passado ele submeteu a essa situação. E esse ano, estranhamente, para prestar o serviço. Eu acho que isso teria que ser perguntado para ele, porque eu não posso responder por ele. Não, tá. Até aproveito para fazer uma pequena ressalva, se me permitem. O seguinte, o que eu tenho? Nós somos agentes públicos, eu e vocês. A todo momento chegam demandas na nossa mão. As pessoas podem chegar, falar o que elas querem, dizer o que bem querem. Cabe a nós, agentes públicos, verificar se é uma verdade absoluta, se é uma meia-verdade ou se é uma mentira. Eu tenho visto na minha experiência o que todos os dias chegam fatos, e a primeira apresentação do fato, quando você olha um pouco mais, elas não se configuram exatamente como foram apresentadas no início, e às vezes ela é uma mentira. Então, quando a gente vai analisando exaustivamente, até que você possa tomar uma postura e dizer assim, é isso. Aí eu lamento que me foi colocado coisas que me chatearam bastante. Por exemplo, eu estive aqui no dia 30 de junho e no dia 2 de junho à noite, e foi colocado que foi de interesse meu e do executivo. Não foi colocado de interesse dos professores também.
eu estava em recesso da Copa. E foi achado que eu tomei essa postura assim ou assado por uma postura minha. E não, eu estava em recesso da Copa. Eu poderia ter tido todas as noites, se fosse necessário. Então, quer dizer, se um fato desse, bem analisado, se me fosse perguntado por que você veio, ou por que você não veio, eu tenho como responder. Então, assim, eu acho que antes da gente emitir um parecer sobre um determinado fato, nós precisamos olhar com calma. Não, tem uma história. Direito a uma defesa você está tendo. Pois é. A gente deu na sua opinião. Mas depois o veredito já foi dado. Não, a opinião aí é uma questão de opinião. Por exemplo, somos novos vereadores. Nós temos, eu, por exemplo, tenho minha opinião. Na minha opinião, você como agente político, secretário de Educação, ciente do fato, na minha opinião, justificativa foi razoável. Entendeu? O plenário entendeu que não. Porque eu trabalhar para o bem da minha família é razoável. Eu estou parado por bem. Eu sou agente político, e agente político ele tem que priorizar. Então, eu não sou de dedicação exclusiva. Né? Se eu fosse de dedicação exclusiva, eu não poderia assumir um cargo de professor. Mas na Constituição está lá, claro, posso assumir um cargo de magistério. Se eu posso assumir o cargo de magistério, eu não sou exclusivo. Eu estou à disposição. E eu estou à disposição. Eu atendo o telefone 11 horas da noite, 5 horas da manhã, por socorrer alguma coisa de transporte escolar. Né? A qualquer momento que eu sou acionado, eu estou dentro de sala de aula, com o celular no vibrador. Deu intervalo, eu retorno a ligação que foi. E digo qual é o problema, e resolvo. Então, assim, eu tenho essa disponibilidade, né? Por isso eu assumi o cargo e venho me dedicando, né, com muito amor e com muito carinho a esse trabalho que eu acho bonito e que exige tanto e que não é fácil, né? Então, assim, eu gostaria só de fazer essas pequenas colocações, e eu acho que para nós todos é um aprendizado muito grande essa análise dos fatos exaustiva, antes da gente emitir qualquer parecer. E eu acho que isso é uma questão de credibilidade nossa. É a nossa credibilidade que o público está julgando a gente o tempo todo. Então, no momento que a gente é justo, que a gente emitir um parecer justo, a credibilidade nossa aumenta. E a partir do momento que a gente emite um parecer que não é justo, aí já começa as pessoas a questionar o que a gente está emitindo ou não. Então, assim, talvez o meu maior aprendizado enquanto secretário de Educação aqui é essa análise dos fatos exaustivamente antes de emitir qualquer parecer. Então, todo dia eu recebo um pai do aluno, professor, olha, eu estou com uma questão X. Aí você vai ver, não é bem a questão X. Né? Um pouquinho mais de olhar. Bom, posso contar uma historinha? Não pode, mas só para a gente dar uma aqui, porque eu tenho, de repente, um vereador que queira falar com você. Também nós somos um colegiado plenário e eu respeito o meu plenário. Se eu não respeitar o meu plenário, eu tomo de forma arbitrária. No entendimento do plenário, a sua justificativa ela é razoável no sentido que você tem uma ocupação. Não tem, você, entendeu? Agora, no seu ponto de vista, no nosso ponto de vista, você teria que. Quando nós dissemos que era interesse da administração, não era só dos professores, não, é do executivo também, porque o executivo tinha interesse no projeto. Então, e nós temos visto isso aqui há 2 anos. Então, mas eu vi porque eu estava livre. Não, mas olha, não tinha questão. E aí é o seguinte, o que acontece? E nós, pra você ter ideia, conversando informalmente com você, e se nós estamos aqui, é porque nós aceitamos a sua situação. E eu agradeço. A sua situação, porque senão não teria essa reunião aqui. Então, quer dizer, para isso estar acontecendo, nós temos que submeter uma situação, né,
do meu ponto de vista, você é o secretário municipal. Eu respeito que você tenha outra ocupação, como todo mundo tem. Mas, no primeiro momento, numa análise fria, a prioridade é a Secretaria de Educação. Você se propôs a isso. Num assunto que também envolve outras coisas. Mas só para concluir a minha parte aqui, então, eu queria, até para você, só até para resguardar você. Vocês concordam comigo? Ninguém te notificou por escrito nada contra o Jonas, correto? O Jonas não está cumprindo o plantão. E isso também a gente sabia disso, mas a Márcia e o doutor diz que passou para você que ele não ficava lá. Isso os dois falaram que foi fato, que foi passado para a secretaria. Formalmente não, mas falaram para você. No seu entendimento, integral é diferente de presencial. E vocês insistem num fato isolado. Eu deixei bem claro aqui que não foi fato isolado. Que a gente foi lá e não estava lá, e inclusive acharam que estava lá. Então, o plantão acabou. Ele continua fazendo a linha que ganhou legalmente esse ano, mas não quis fazer o plantão. Eu entendo o seguinte, que após a intervenção da Câmara mudou o procedimento lá. Porque e para pior, porque hoje se uma criança acontecer alguma coisa lá, aí vocês vão recorrer a ele. Se ele puder, se vocês conseguirem entrar em contato com ele fizer o serviço, ele vai ganhar pelo serviço prestado. E se ele não puder? E se ele não for encontrado? Quer dizer, novamente gera uma situação simples. E eu não tenho outro. Não tem outra pessoa lá que vai assumir. A prefeitura não pode disponibilizar um carro e essa linha ser a serviço da prefeitura. Olha, não, você é gestão, né? Eu não sei. O seu quadro de funcionários, quadro de veículos. Por exemplo, este ano nós temos de 22 linhas terceirizadas, com os ônibus e com toda a reestruturação do transporte, nós estamos com 12 linhas terceirizadas. Então, assim, isso é uma economia muito grande. Agora, um carro disponível com motorista para ficar no outro turno não tem. Bom, as perguntas que eu tinha para fazer para você, secretário, eu me dou por satisfeito. Que você respondeu aí o que eu ouvi dos outros funcionários. E lembrando que não tinha acordo nenhum. Na sua parte, do prefeito, tudo bem, você não pode ficar lá, mas eu não tenho acordo. Igual que eu te falei, existe um contrato de prestação de serviço. É um contrato. Acordo não, senhor, de maneira alguma. Então, foi incisivo. Bom, então da minha parte eu estou satisfeito, tá? Senhor presidente, na ordem. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte, o senhor falou que teve reclamações aqui e o senhor foi lá fazer uma lá sobre a reclamação. A hora que o senhor chegou lá, a dona Márcia falou para o senhor que se o radinho ela conseguiria falar com o Jonas? Não tocou em assunto de rádio. Não tocou assunto. Então, é isso. A única coisa que ela falou foi assim: o dia que eu precisei do carro, eu recorri ao Emílio. Não, é que para mim aqui, eu estou escutando as partes tudo, aquele dia ela falou a mesma coisa que ele está falando, que pelo rádio, o Jonas falou. Eu queria saber de vocês dois que esteve lá, se ela falou que pelo rádio conseguia falar com ele, que vocês dois poderiam ter tentado. Exatamente, eu poderia ter chamado ele. Não teve nada disso, né? Não. Então, é a minha dúvida aqui que eu fiquei pensando aqui. E nem acordo com o vereador ainda, porque falaram que tinha um acordo com você também e deixou bem claro que não tinha acordo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e ouvindo hoje essa reunião extraordinária. Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta ao secretário de Educação do nosso município, o senhor Marco Antônio, com relação a tudo isso que nós estamos vendo e ouvindo do processo.
podemos dizer que, talvez, assim palavras, que na pronúncia do funcionário da prefeitura, no qual na época era o coordenador dos carros, das secretarias de educação, na fala dele, que tem gravado aqui, ele diz, mais uma vez reforço aí a palavra do presidente, ele dizendo que a senhora Márcia Freire chegou a essa colocação que a empresa do senhor Jonas Mendes, a pessoa do senhor Jonas Mendes, não estava presente lá dando plantão na escola. Foi dito por ele e também confirmado pela Márcia Freire. Também ele disse que chegou ao conhecimento do senhor. Então veja que está havendo uma prosa assim, digamos melhor dizendo, está havendo uma contradição de ambas as partes. Eu acho que nós não estamos aqui dentro de um prédio jurídico, aonde nós vamos ouvir a tréplica e a réplica, mas eu acho que, pelo que eu conheço da sua pessoa, sei que o senhor, não desmerecendo os demais, sei que o senhor é uma pessoa íntegra, capacitada, os demais que aqui estiveram também são capacitados. Então eu acho assim, está o peso e a medida. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem objetiva a Vossa Excelência, se me permitir. Se os dois, a vice-diretora na época, que tomava conta da escola, chega, fala para o coordenador que o senhor Jonas Mendes não estava dando plantão integral dentro da escola. A Kombi ficava perto da escola, mas a pessoa física do prestador de serviço não estava. Então isso é óbvio, claro que foi dito por eles. Eu gostaria de saber mais uma vez do senhor, reiterando a pergunta do presidente desta casa, chegou ao conhecimento de Vossa Senhoria sobre isso, que o senhor Jonas Mendes não estava dando plantão e o senhor não tomou conhecimento pelo fato de, assim, esperar mais um pouco, prolongar algumas coisas para ver se somava mais alguma coisa conforme a denúncia foi feita, ou o senhor não teve ciência desse fato? Essa é a minha pergunta. Realmente, o senhor teve ciência do fato ou não? De qual fato? Do fato que o senhor Jonas Mendes não prestava serviço dentro da licitação, conforme foi dito. A empresa dele ganhadora, a empresa do CNPJ, o senhor Jonas Mendes, o motorista ficava ou não, ele dava plantão ou não na escola? A Márcia, o doutor, reclamou isso com você? Pronto, resumir. Essa era a pergunta. Eu sei o que está acontecendo com você, com a Márcia, que a gente faz as perguntas, você não entende o que nós estamos falando. Eu acho que nós vamos ter que aprimorar o nosso conhecimento. A Márcia do Totó, é isso que ele quer dizer, não é isso? A Márcia do Totó reclamou do senhor Jonas? Olha, o que eu tenho para colocar para vocês é o seguinte: eu tinha conhecimento que o Jonas não estava presencialmente dentro da escola, mas que ele era acionado e o atendimento era feito todas as vezes que foi necessário. Entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta. Então, então assim, ele fazia o plantão? Fazia. Sim. Qual talvez fosse o incômodo de você ter que acioná-lo via rádio? Aliás, esse sistema lá no Mato Duro é extremamente eficiente. Você aciona pai, você aciona tudo, e a qualquer momento que a gente precisa das coisas lá na escola, tem 2, 3 pais lá, você liga no radinho, 5 minutos lá embaixo. Então assim, toda a solicitação foi feita, então não tem como fazer advertência, suspender contrato, porque foi feito.
Não, sim, eu acho sim, obrigado à excelência aí, é porque a pergunta que eu fiz ao senhor, eu fiz também aos demais que aqui estiveram. A ciência de que ele não estava presencialmente não tinha. Agora, de que ele estava prestando serviço, eu também tinha ciência. Aliás, um serviço de ótima qualidade, independente de ser esse ou aquela pessoa. Eu tenho excelentes motoristas que prestam serviço, não é só ele não. Poderia citar para você vários nomes. Né? Então, assim, o serviço está bem prestado. Eu não tinha insatisfação com relação ao serviço prestado. Então, só uma questão. Então, daqui para frente, senhores vereadores, vocês como fiscais, nós vamos ter que acompanhar os contratos. Vai ter que ser assim, ó, plantão, integral, presencial. Porque do jeito que está dando para entender aí, ele vai lá para esse serviço e vai trabalhar em qualquer outro lugar. É o que aconteceu. Talvez o fato de não ter aparecido nenhuma prestador de serviço interessado por ser financeiramente inviável. Não sei. Mas veja bem. Isso é um achismo meu, porque eu não sei. Não, certo. Né? Eu concordo com tudo que o senhor está dizendo. Eu acho que a minha posição como fiscalizador hoje da população, a gente, igual volta a dizer, nós não temos aqui feitos em juízo, né? Aonde tem a tréplica e a réplica. Então eu estou dizendo o seguinte, o senhor já me respondeu a minha pergunta, estou satisfeito, mas veja bem, se vendo para o outro lado, se ele não estava presencial, a pessoa, o carro havia, e ele não. Se acontece, é um fato isolado, vamos dizer melhor assim para o senhor entender, é um fato isolado. E se acontecesse uma emergência na escola com um aluno que quebrasse uma perna devido a uma educação física, um empurro de garoto que isso tem, ou de garota, como que ia chamá-lo se ele não estava atendendo via rádio? Foi dito. Então eu estou dizendo o senhor o seguinte, é um fato isolado, não estou dizendo que aconteceu, mas poderia acontecer. É um fenômeno da natureza. Mas aí, Mauro, é o seguinte, a gente contratou a empresa Jonas. Então poderia ser um outro motorista, habilitado, claro, fazer o serviço. Não precisava ser a pessoa física Jonas necessariamente. Sim, secretário, eu estou entendendo. Então, quando o Elinho ou outro motorista prestou o serviço, ele foi pago pelo próprio Jonas. Pois mas veja bem, se ele era o prestador de serviço, a empresa dele, a pessoa dele, ele não estava presencial. Se acontecesse, é um fato isolado que eu estou citando para Vossa Excelência, é um fato isolado. Mas aí o senhor não acha que ele deveria comunicar a secretaria da escola, da educação, ou até mesmo a vice-diretora lá, a dona Márcia, olha, eu estou em tal lugar, mas se o rádio não pegar, pode chamar fulano, que eu já conversei com fulano. A Kombi estava no local, né? O Estado, a empresa Jonas estava, que é o veículo de transporte, pelo CNPJ, mas o motorista, que é o senhor Jonas, não estava. Essa questão. O motorista mas eu estive lá, e a Kombi não estava, não tinha motorista reserva, e a chave estava com a Márcia dentro da secretaria, e ela falou assim, ó, não tem ninguém aqui, ó. E eu fiquei com a chave para evitar esse problema. Irmão, houve uma emergência com uma pessoa que não era aluno, uma picada de cobra, e essa pessoa foi atendida pelo Jonas e trouxe para cá, dentro do plantão da escola. Sim, mas o secretário, eu volto às vezes ressalvo a Vossa Excelência. Eu não estou questionando se ele fazia ou não. Veja bem, a pergunta minha foi clara, o senhor já me respondeu. Eu estou dizendo que é um fato isolado. Agora, se aconteceu que digamos, um cidadão, uma cidadã foi picado por uma cobra lá perto da escola, no bairro, e ele prestou serviço, isso daí foi uma solidariedade cristã, pelo amor de Deus. Mas eu falo, se acontecesse isso que você está falando, essa possibilidade que não aconteceu, aí ele seria notificado, e seria advertido. Por quê? Porque não estava presente no momento necessário. Como foi no dia da água que acabou.
Porque nós estamos falando no dia que acabou a água, por exemplo, no dia que acabou a água, ele deveria instalar ou um motorista de alguém lá. Caracterizou a tal emergência dita pelo Mauro. Né? Não, mas faltou. As aulas não puderam ser realizadas porque faltou água. Eu não sei, eu vejo o seguinte, nós que lidamos com as coisas, principalmente públicas, nós estamos sujeitos a eventuais falhas. Sim, né? sem dúvida. E essas falhas são corrigidas, então não tem problema. Qual que seria a questão? Qual que seria a falha administrativa? Se uma eventualidade não fosse reparada. Então elas vão acontecer. Seja aqui ou acolá. Elas vão acontecer. Não vai. Porque não existe uma situação 100% sem problemas. Então aconteceu, o que o administrador faz? O que o secretário faz? Resolve a questão. Então vamos supor, me liga lá igual já aconteceu. 5 horas da manhã, um ônibus quebrou, furou o pneu, sei lá, qualquer coisa, os alunos estão na estrada. Eu aciono da minha casa, 5 horas da manhã, falo com o Chiquinho, ou com o responsável, ou se o Chiquinho não está, alguém que possa socorrer. Olha, imediatamente o carro, eu tenho uma lista de todos os motoristas disponíveis, eu terceirizo a linha naquele dia para atender aquela emergência. Está tudo certo. O cara tem culpa de quebrar um ônibus, ou furar o pneu, ou quebrar a ponte dele, terceirizado? Não tem. Agora, se eu imediatamente acionei um outro carro, seja ele terceirizado ou do município, foi lá, pegou os alunos, trouxe para a escola, está resolvendo a questão. E nós somos pagos, né, para resolver o problema. Nós vamos estar resolvendo o problema todos os dias, todas as horas. E às vezes alguns até de difícil solução, mas a gente acaba sendo artista e conseguindo resolver. Então, assim, o que eu vejo? Isso no meu entendimento. Essas eventualidades, elas vão acontecer e nós temos que ter jogo de cintura, nós temos que ter tino administrativo, eu diria melhor, para poder resolver aquela questão que apareceu. Quer dizer, como que eu resolvo? Precisar de ir no meu carro, pegar uma criança lá, eu vou lá e pego. Se essa for a última saída, vou lá e pego. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que as situações, elas têm sido resolvidas. Então, se elas foram resolvidas, a administração cumpriu o seu papel. Não, com certeza, mas no caso do plantão, só veio à tona toda essa situação depois que a gente acionou, depois que a gente oficializou. E em nenhum momento, se nós chegássemos lá, não, foi um fato isolado, quer ver? Vou chamar ele aqui, ó. Só Jonas, dá uma chegadinha aqui que nós vamos te atender. Não foi feito isso. O senhor Jonas com a família deixou bem claro que a administração era ciente disso, que havia um acordo, que ele não ia ficar. Não havia acordo. Não, por isso que eu estou falando que eles falaram para mim. Tem que tomar cuidado. Não, eu estou falando para você. Não havia acordo. Não, estou falando para você porque eles falaram para mim. Por isso que eu estou perguntando para o senhor. O que eles falaram para mim, eu estou falando para o senhor. Que era ciência disso, que vocês tinham ciência. Ninguém está falando aqui de falta de bom senso. Ah, não, está faltando falta de bom senso. Vocês sabiam que ele ficava lá. Não foi nada disso. E o caso do Jonas é um caso à parte. Os outros que dão plantão não fazem o que ele faz. Mas da minha parte aqui eu já estou satisfeito. Eu quero também deixar bem claro ao secretário que eu, da minha parte, da minha fala, tudo que eu falo, eu assumo, estou pronto. Se for preciso responder com o processo, eu estou pronto. Eu vejo que eu, em momento algum, até agora, eu desabonei, quer que seja a sua pessoa, ou até mesmo a sua secretaria, na qual você hoje é o secretário, você entendeu? E até mesmo o senhor Jonas Mendes. Eu não questionei em nenhum momento. E também não vi aqui em nenhum momento desta casa alguém questionando o prestador de serviço. Entendeu? Então, a pergunta que eu tinha para fazer a Vossa Excelência era essa. Mas o senhor já me respondeu, porque, igual eu estou falando, está uma dupla interpretação.
Os 2 primeiros que vieram confirmam que ele não dava plantão, que era do conhecimento do senhor, que o senhor não tinha tomado nenhuma providência. Foi dito também. Então, foram as minhas perguntas que eu tinha para fazer para o senhor. E também vejo que, dentro do processo que está em mãos desta casa, foi citado o nome de pessoas ali, não sei por quê, porque em momento algum a Câmara pediu que fosse citado o nome de pais ou lá, porque nós sabíamos que ele prestava o serviço certo. Ele não estava dando o plantão. Foi isso o questionamento, que até foi trago pelo vereador do próprio bairro. Deixo bem claro aqui, se eu estiver falando mentira, eu quero que o vereador me desminta na cara de vocês. Foi citado por ele. Então, ele não prestava serviço, tanto é que chamaram ele lá para um dia, como ele é um bom samaritano, que eu conheço há muito tempo, não só lá no bairro dele, como nos outros bairros, que eu já ouvi, chamo ele. Então, como bom samaritano, ele prestou serviço solidário àquela comunidade, até mesmo à escola. Então, eu quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra vocês, desejo sorte na administração de vocês, principalmente na qual você faz parte, na educação, que eu vejo que é uma educação de qualidade que nós estamos tendo em Uruoca. Também não sei porque também outros levam alunos para estudar fora, se nós temos bons professores aqui. Tá? Então, deixar bem claro, eu não tenho nada, só quero saber a verdade, porque está o dito por um dito. Então aí a gente fica, aqui nós vamos ter certeza que está falando a verdade. Para dizer isso, só Jesus Cristo, assim mesmo morreu de uma forma trágica na cruz. Então, se ele pudesse vir no Espírito e falar para mim, eu ficaria satisfeito. Então, nós estamos aqui para dizer a verdade, né? E aí, quando eu coloco essas coisas para vocês, que o plantão foi executado, que houve uma satisfação de quem é servido, né? E do próprio contratante, que no caso é a prefeitura. Então, diante desses fatos, eu não tenho como fazer uma advertência ou coisa, uma vez que foi prestado o serviço. Em nenhum momento foi pago nenhum dinheiro pela prefeitura, a não ser o contrato feito. Entendeu? E se ele utilizou de outro motorista, esse outro motorista recebeu do Jonas, né? Que ele tem esse direito de contratar o motorista que ele quiser para poder fazer a linha, né? Então não houve nenhuma oneração para os cofres públicos nesse sentido. Então essa é a minha verdade, esse é o meu pedido. Agradeço as suas colocações. Eu tenho tentado, né? Eu acho que é um esforço grande da minha parte de fazer algo para o município, de fazer algo que eu acredito, né? Eu fico muito satisfeito, talvez meu grande pagamento pelo que eu faço é quando eu chego, por exemplo, na creche e sou abraçado por 10, 12, 15 crianças ao mesmo tempo. Quando eu chego numa escola e sou abordado por aquelas crianças felizes com o que elas têm. Então esse é o meu grande pagamento. A minha missão é essa, eu escolhi isso e tento fazer com o tempo, né? Vejo hoje uma grande importância, né, da atuação de vocês, da atuação dos conselhos municipais, porque o que a gente tem visto hoje? Gestão participativa. Essa é a tônica do momento, né? Nunca tivemos tantos conselhos. Nós temos 20 poucos conselhos no município atuantes, né? Conselho da Merenda, Conselho do FUNDEP, Conselho Municipal de Educação, Conselho da Cultura. Isso mostra o que para a gente? Que tem que ser uma gestão participativa, que nós temos que estar juntos. Talvez o meu grande desejo é ver legislativo, executivo, trabalhando para o bem comum, bem do povo. Nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa função. Então, onde houver união, onde houver isso, a gente vai caminhar. E todos vão ganhar. Todos. E é isso que a gente deseja. Eu agradeço aí a oportunidade de vocês. Ô Marquinhos, como você falou no começo da sua palavra aí, que sempre as coisas vêm uma mentira, e eu quero deixar bem claro para você que da minha parte não tem mentira. Nós recebemos uma denúncia do vereador Hélio aqui,
que o Jonas não dá no plantão. Fomos lá no local, a dona Márcia falou a mesma coisa para nós, que o senhor Jonas não dá no plantão. E como você falou que via rádio, ela falou para mim e para o presidente da Câmara, Mário, Jonas não achou bom ter que dar. Foi, não foi? Agora, eu não sei quem que é o patrão do Jonas. Se é o executivo, você tem 2 patrões. Entendeu? Então, eu não preciso mentir. Eu fui lá e foi confirmado com o vereador que o Jonas não estava no plantão. Então, eu confirmei, cheguei e não estava. Então, para mim, da minha parte, não tem mentira, entendeu? Eu sou um homem que eu falar para você em pé, eu sustento em pé. Eu sou desses homens que falam em pé, quando senta, eu não assumo não. Deixa eu só colocar para você só esclarecer isso. Quando eu coloquei a questão da mentira, eu estou querendo dizer o seguinte, até estou falando de uma. Eu não posso falar em nome de ninguém, posso falar em meu nome. Eu coloquei o seguinte, um fato, quando ele é analisado mais profundamente, ele pode ser uma verdade, pode ser uma meia-verdade ou pode ser uma mentira. Veja bem, eu não estou falando de nenhum fato, qualquer um fato. O que aconteceu comigo? Esse eu posso falar. Foi dito que eu estive aqui no dia 30 e no dia 2 de julho, por interesse meu, e eu pude. E quando foi de interesse do Legislativo, eu não pude estar. E isso não é verdade. Por quê? Porque no dia 30 e no dia 2 eu estava livre. E quando foi o interesse do Executivo, coincidentemente, as reuniões de Câmara caiu um dia que eu tenho as aulas. E essas aulas, elas mudam ao longo do semestre. Né? Pode ser que no próximo semestre eu tenha trabalho terças e quintas, não trabalho quarta, vai coincidir com o dia da Câmara, eu estou disponível todos os dias. É disso que eu estou falando, entendeu? Mas eu vou te falar assim, eu não concordei, entendeu? Porque tudo o executivo precisa de nós, estamos disponíveis. O dia que nós precisamos do secretário do executivo, um tem um problema, um não pode vir, o outro não pode vir, eu não concordo. Eu estou aqui. Então eu falo assim, eu não concordei, você não estava hoje, eu não concordei mesmo, você entendeu? Me considerei como um desacato, então eu não tenho mentira. Se você tiver aqui, eu falo para você, se você não tiver, eu falo, você está ouvindo, na sua casa todo mundo está ouvindo, eu não tenho mentira e a minha franquia, eu não tenho estudo, mas franquias e honestidade, graças a Deus eu tenho. Mas eu estou aqui, estou prestando com todo respeito as perguntas que estão sendo feitas. E quero dizer do respeito que eu tenho por essa casa, do respeito que eu tenho por cada um de vocês, sei da função, da importância da função de vocês, e isso para mim é muito claro. Tem mais algum vereador que quer fazer uma pergunta? Bom, de perguntas sobre o fato a gente já fizemos. Agradeço, Adriano. Agora, você falou que ele contar uma historinha? Mas agora acho que o tempo passou, né? Isso não é história. Quando a gente está falando daquela coisa de averiguar os fatos e tal, porque assim, toda hora chega demandas para a gente, e essas demandas, chega uma pessoa lá enfurecida na secretaria, digamos assim, porque meu filho só comeu arroz com feijão. Bom, ele comeu arroz, aí, nossa, mas está filho na creche, está servindo arroz com feijão, teve essa história. Aí eu digo assim, o que foi servido? Foi servido isso, mais carne, mais não sei o que, não sei o que. Bom, entre a informação que o menino comeu só isso é uma, e que foi servido foi outra. Então, se o menino não quis comer, é outra história. Percebeu como é que a coisa mudou de figura? Então, a partir do momento que a gente vai verificando, a coisa vai mudar de figura. Aí tem uma historinha muito interessante, há uma parábola até, que fala de um lenhador. Tinha um lenhador que ele ficou só com um filho e ele tinha que trabalhar, ele tinha que sair e cortar a linha dele todo dia e tal. Hoje nem poder mais, né? A história é antiga, né? E aí ele saía toda manhã e ele tinha uma raposa de estimação, ele criou a raposa era fiel a ele. E aí ele não tinha com quem deixar a criança, ele deixava a raposa tomando conta da criança. E ia para o mato, lenhava, voltava, a raposa estava lá com o rabinho esperando ele lá de manhã. Mas toda vez que ele saía do trabalho, o pessoal falava para ele: olha, essa raposa vai comer o teu filho, a raposa vai machucar teu filho. E ele não tinha o que deixar, deixava a raposa e ia. E todo dia o pessoal falava isso para ele. E
E ele chegava, a raposa tinha um cuidado com a criança ficava lá tranquila, intacta lá. Aí passa um tempo, passa meses, aí um dia ele chega, a raposa na porta da casa, toda suja de sangue. Ele arrancou da foice e matou a raposa. Foi lá no quarto correndo, chegou lá, o filho dormindo, quietinho, e uma cobra toda estraçalhada no chão. Mas ele já tinha matado a raposa. Então, assim, são histórias, né, que vêm ensinar para a gente a importância de a gente verificar primeiro as coisas, que pode não ser exatamente o que é. Então, esse papel nosso de agentes públicos, né, é um papel importante, né, difícil, eu sei que é difícil para nós, mas a gente vai aprimorando aí no dia a dia a fazer essa arte aí, que é a arte do nosso trabalho. Então, eu acredito que nós estamos no rumo certo, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Apurando os fatos. Eu lamento que o órgão que deveria ter feito isso não fez. Por isso nós estamos fazendo. E, no final das contas, vocês provaram que não houve dano ao erário público e nós provarmos que nós não inventamos história nenhuma. Que nós estamos cumprindo nosso papel fiscal. Ok? Engraçado, Vossa Excelência, de colocação da história que ele fala. Então, se nós observarmos, meu Marquinhos, existe a história, né? São fatos isolados também, que aonde a pessoa, o narrador, ele conta o fato que aconteceu, né? E aquele que já vem pela história. Então é muito importante. Parabéns, viu? O senhor está excelente. Não entendi o jurídico? O presidente esqueceu a questão do ordenamento. Ah, não, senhor, eu vou dispensar ele, né? Porque ele já fez, só terminar com os vereadores aí. Pode falar. Boa noite a todos, eu quero só parabenizar o Marquinhos. Uma conquista que ele teve cá numa quadra de esporte lá para a escola do Trambar. E a gente que é vereador mexe com tanta gente, mas ser um secretário também, atender pais, alunos, mães, reclamação de todos os tipos. Eu parabenizo você e Deus te dê força. Porque mexer com o povo é difícil. Não é fácil não. E que nós, gente, nós temos aí mais 2 anos e um pouquinho pela frente, que nós todos aqui possamos fazer conquistas aí boas para o município e deixar a nossa marca, deixar a nossa contribuição, vocês como vereadores, nós como secretário, como se diz, cada um no seu quadrado, tentar ver o que a gente pode fazer de melhor. Eu agradeço a vocês, uma boa noite para todos. Boa noite. Bom, o segundo assunto da reunião extraordinária, como eu disse, é a proposta de mudança da data da reunião ordinária do dia 15 para o dia 22. Então eu gostaria de ver com os vereadores, é uma reunião ordinária, é fato. Mas se nós mudássemos para o dia 22, os vereadores teriam mais uma semana para analisar aquele projeto, que é o 19. Que eu sei que não teve tempo hábil dos vereadores analisar, que fala sobre gratificações para comissões aí de licitação, controle interno, isso, e uma gratificação do pré-coelho. Basicamente igual que a Câmara fez. Então, o que acontece? Os vereadores ganhariam mais uma semana e esse projeto pode vir a plenário no dia 22, porque aí semana que vem não vai ter tempo hábil, e aí a votação só será na 1ª de novembro. Então eu gostaria de agilizar, nós temos feito de tudo para os projetos andarem no prazo. Então, mas para mim fazer essa mudança eu precisaria da anuência do plenário. Então eu gostaria de saber se os vereadores concordam com a gente mudar. Os vereadores aí, por mim tudo bem, todos de acordo? Então os vereadores 7 horas mesmo. aí ficaria de 22 às 19 horas. Aprovado o requerimento do plenário, conforme a proposta, aprovado, fica aí, pediu o Helder para mudar lá no calendário nosso lá, a próxima ordinária do dia 22. No mais, eu agradeço a todos e tenham uma boa noite, todos que estiverem presentes aqui,
e que estão nos acompanhando pela internet. Boa noite.